bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, canal do Jornal da Orla na internet. Acompanhe a partir de agora mais uma entrevista do programa Sala de Ideias. Estou recebendo aqui na redação do Jornal da Orla, com muito orgulho, com muito prazer, o mestre de capoeira Khaled Barros, que está lançando o seu mais recente livro, Quilombo do Jabaquara, Santenses, Capoeiras e Abolicionistas. Khaled Barros é formado em Educação Física, tem sua formação acadêmica em Educação Física, dá aulas e também dedica uma parte da sua atividade à produção de livros sobre o esporte, em especial sobre a capoeira, sobre a cultura popular brasileira. Khaled, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo à redação do Jornal da Orla. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, fico grato imensamente pelo convite. Bom, minha primeira pergunta, acho que muita gente deve estar fazendo, como é que uma pessoa de nome Khaled se dedica a uma atividade, uma manifestação cultural genuinamente brasileira? Vamos falar, poxa, tem um árabe aí na capoeira? Eu brinco que com um nome desse eu não preciso nem de apelido, né? Então, a minha história é que a minha família é descendente de português, mas eu acredito que um pouquinho antes alguém veio ali da Turquia, daquele lado leste europeu, e aí foram migrando até chegar a Portugal e chegar no Brasil. Então, o meu nome é uma homenagem ao meu avô, pai da minha mãe, na qual eu não conheci, e chamavam ele de turco. E aí ela quis fazer essa homenagem, ainda que meu nome seja árabe, né? Mas estava ali próximo, era uma região próxima. Isso. Você estava falando para mim que você iniciou na capoeira em 94, né? Isso. Por que você procurou justamente a capoeira e não outra modalidade, ou outra luta, outra atividade esportiva? Olha, foi por influência de um amigo, o William. Ele, enfim, decidiu fazer capoeira. A gente morava no mesmo condomínio e ele me fez o convite. Vamos lá, vamos assistir uma aula, vamos ver como é que é. E eu fui com ele. A gente foi em setembro de 94 e eu não podia participar porque eu estava estudando no horário das aulas. Então eu tive que esperar o ano letivo escolar acabar para iniciar nas férias. E aí então a partir de dezembro de 94 eu experimentei, gostei e fiquei. E o que te atraiu tanto assim na capoeira, que você tomou tanto gosto assim? Olha, não teve nada em específico, foi o conjunto mesmo, né? Essa liberdade de movimento, a música, a energia que uma roda de capoeira tem. Então foi o conjunto, tudo me atraiu. Certo. E a partir de 99 você começou a lecionar. Isso, em 99 eu atingi o grau que me permitia ensinar capoeira e de lá para cá eu nunca parei. Certo. E depois disso você procurou embasar, porque a capoeira é uma manifestação da cultura brasileira genuinamente, né, popular, mas você foi buscar fundamentação acadêmica até para facilitar esse seu trabalho, é isso? Eu já estava ensinando capoeira e aí eu queria ter mais informações sobre ensino, sobre didática, ter um pouquinho mais de experiência nesse campo e aí eu fui, o que me motivou a seguir os estudos, ingressar na universidade e primeiro foi Educação Física, gostei, segui em frente, fui para Pedagogia, passei pelas duas, forte e firme, e aí me especializei em duas áreas, uma em Pedagogia do Esporte Educacional e outra em Lutas e Artes Marciais. Quer dizer, não tinha como fugir desse destino, né? Não tinha, o destino era ensinar. Certo. E aí a sua dedicação ao trabalho acadêmico de produção de obras científicas, obras pedagógicas, começou quando? Essa aqui não é a sua mais recente, eu não gosto de falar que é a última, porque parece que estou agorando o autor, né? Mas é a mais recente. É o seu quarto trabalho, é isso? Isso. O meu primeiro livro se chama Capoeira na Educação Infantil. Ele é voltado para a formação inicial e continuada de professores de capoeira, o que também é um baita suporte para profissionais de educação física que trabalham com capoeira no ensino regular. E aí, alguns anos depois, veio Capoeira Teoria e Prática, que era voltado para leigos e iniciantes, para que as pessoas pudessem entender um pouquinho melhor como é que é a capoeira, né? Se ela é luta, se ela é dança, se ela é jogo, como é que são as regras disso que a gente vê, como é que funciona. E com aquele livro eu trago isso à tona, eu faço essa revelação.
Então, é a próxima pergunta. Capoeira é luta, é jogo? O que dá para a gente definir? Olha, eu acho que a melhor definição que tem, e de maneira mais sucinta, é que a capoeira é uma luta disfarçada em dança, desenvolvida em forma de jogo. Então ela é um misto, ela faz essas áreas se conversarem. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os demais trabalhos que você fez anteriormente a esse quarto livro. Eu trabalho em várias áreas. Eu tenho uma escola de capoeira também, que fica na Ponta da Praia. E lá a gente atende diversos públicos, crianças, adolescentes, adultos, terceira idade. Em paralelo, eu estou desenvolvendo outros projetos com a própria prefeitura e o governo do estado. A gente tem aula com terceira idade, tem o Fábrica Cultural, onde eu desenvolvo outras atividades com o público também jovem, de 8 a 21 anos. Então, são vários projetos correndo em paralelo. Certo. A capoeira, assim como outras manifestações da cultura popular, de certa maneira é meio intuitiva, né? Como a gente estava conversando antes. E não havia um método, assim, vamos dizer assim, mais acadêmico, mais formal, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, se os teus trabalhos contribuem para a disseminação da capoeira, para ajudar professores, mestres a aplicarem os fundamentos da capoeira em sala de aula, os alunos. A capoeira é um saber popular, né? Ela emana do povo, e então é um saber que não pode nem deve ser desqualificado. Só é um saber diferente do saber acadêmico. Mas o meu papel foi unir, fazer essa junção do saber popular com o saber acadêmico, científico. E com isso proporcionar aulas melhores, uma formação melhor para aqueles capoeiristas que aprendem capoeira comigo e com isso elevar a capoeira para um outro patamar. Certo. Na sua avaliação, quais os fundamentos da capoeira que contribuem na formação de uma criança, de um aluno? Olha, a capoeira traz uma formação completa, sobretudo social, né? Valores morais, éticos, e de forma simples e corriqueira, quando a criança espera a sua vez para jogar capoeira, né? Ela está aprendendo princípios de civilidade. Primeira vez do coleguinha, depois é minha vez. Eu cumprimento para iniciar o jogo da capoeira, eu cumprimento para terminar o jogo da capoeira. Então, a vivência dela diária faz com que ela aprenda a se relacionar, a se socializar de maneira saudável, que é o que a gente precisa para o mundo, né? Você vai na padaria, você vai num banco, você tem que saber esperar a sua vez, aguardar, cada um tem sua vez e respeitar as pessoas que estão ao nosso redor. Você diria, eu tenho uma amiga que é professora de educação física e ela, nas aulas dela, ela fazia uma diferenciação muito grande entre jogos competitivos e jogos colaborativos, quer dizer, aquele jogo que se forma uma equipe, mas não tem duas equipes ou não tem vencedor, né? O capoeira se inseriria mais ou menos nesse contexto também? Olha, eu não vejo essa separação, né? Isso eu falei no meu primeiro livro, Capoeira na Educação Infantil, quando eu falo sobre o ensino da capoeira para as crianças. Eu falo que a cooperação e a competição são dois lados da mesma moeda. Então, não existe um que é melhor em detrimento de outro, né? O que resta a gente saber é qual é o melhor momento para a gente apresentar isso para as crianças. Ou não só o momento, mas como apresentar. Então, essas são as questões que eu tento, através de uma teoria, de um olhar, né, naquele discurso do livro, transformar em palavras aquilo que eu já desenvolvia. Como ensinar capoeira para a criança? Quando eu apresentar uma atividade competitiva, uma atividade cooperativa. Então, isso é uma sensibilidade e esse saber ele foi construído ao longo de anos ensinando capoeira. Tá certo. Do ponto de vista fisiológico, do corpo da pessoa, quais são os benefícios que a capoeira proporciona? Olha, ela é incrível, né? Ela deixa o corpo saudável, malhado, o pessoal curte, principalmente o pessoal mais jovem, né? Então vai desenvolver força, equilíbrio, coordenação motora, lateralidade, enfim, flexibilidade, resistência. São diversos benefícios físicos que ela proporciona aos seus praticantes. Eu queria falar um pouquinho sobre esse mais recente livro, Quilombo do Jabaquara, santenses, capoeiras
e abolicionistas. Primeiro, eu queria que você falasse de onde surgiu a ideia, né? Qual a importância de você abordar esse tema aqui nessa publicação? Olha só, esse livro aí tem uma longa história. Eu acho que eu escrevi ele em 2014, 2015. E eu falo que ele ficou guardado na gaveta do Windows. E graças à minha esposa Carol, ela me incentivou a tirar ele da gaveta e falar, não, vamos para cima, vamos transformar esse sonho. Aqui, o Reinaldo vai mostrar para a gente os destaques aqui, ó. É bonito, né? Muito bem ilustrado. Bem ilustrado aqui. Pela Gabi Regis. Ficou incrível, assim, ela conseguiu capturar a essência do livro, assim, ficou a paleta de cores, enfim, os traços, ele tá lindo. Aí eu tirei esse livro da gaveta. Ele é um projeto com verba pública. A gente tem na nossa cidade aqui em Santos o Facult, que é o Fundo de Amparo à Cultura. É um programa que incentiva a cultura, então ele não é destinado à capoeira ou à literatura, ele é destinado à cultura. Então tem um número X de projetos que podem ser contemplados, e entre eles envolve teatro, dança, música, literatura, então são várias áreas da cultura, e eu fico muito feliz porque esse é o meu segundo projeto sendo contemplado pelo Facult. O meu segundo livro, Capoeira, Teoria e Prática, ele foi contemplado pelo Facult, esse projeto, e agora novamente o Quilombo do Jabaquara veio a ser contemplado. E o Quilombo do Jabaquara faz parte da história da cidade, né? Faz parte. Você revisita isso também, né? As pessoas não têm noção da importância desse quilombo, primeiramente, claro, para Santos, mas sobretudo para o Brasil, porque ele é o segundo maior quilombo do país. Ele só fica atrás do Quilombo do Palmares. Então, muitas vezes as pessoas não sabem nem que houve quilombo na nossa cidade, né? A gente teve diversos quilombos, esse é só um deles. E é uma história belíssima, a gente mistura... claro que o fio condutor é a história real do que aconteceu, mas a gente vai jogando alguns elementos e incrementando essa história e trazendo personagens, que é no caso a própria capoeira, né, que ela esteve presente na nossa cidade já desde muito tempo. Então a ideia foi juntar os santistas, a capoeira, os próprios abolicionistas, porque a gente tinha uma quantidade enorme de abolicionistas aqui em Santos. Tem relatos históricos que a nossa abolição na cidade aconteceu de 2 a 6 meses antes do 13 de maio. É claro que são datas que divergem bastante, mas o ponto em comum que se percebe é que, independente da abolição, a nossa cidade já havia abolido os escravos muito antes. E é uma história belíssima a cidade de Santos, porque tem um olhar para a liberdade, para a caridade. Então, a própria comunidade santista foi responsável pela formação dos quilombos, que é uma coisa que em outros lugares, em outras cidades, isso não acontecia, né? Era um local de resistência e afronta ao Estado. E, no caso, a população e o quilombo andavam de mãos dadas aqui em Santos. Uma característica da cidade, né? Sim. Muita coisa mudou desde então, mas... o Caleb, a capoeira, até um tempo atrás, era até considerada ilegal, né? Sim, quem fosse pego... E aí já é uma demonstração muito clara do racismo estrutural que tinha, né? Sim, foi uma das primeiras medidas após a proclamação da República. Sim, e mesmo depois de deixar de ser proibida, ainda assim continuou tendo muita carga de preconceito, né, de intolerância. Sim, por conta de ser de uma matriz africana, negra. E eu queria saber de você se mudou muito já essa mentalidade, esse comportamento, e o que mais a gente precisa fazer para, de vez, acabar com essas barreiras que a capoeira ainda... impede que a capoeira ela tenha mais expansão. Olha, se a gente olhar para o passado e olhar agora, a capoeira avançou muito, sobretudo
nos espaços sociais, né? Hoje nós estamos aqui tendo o privilégio de sentar e ter esse papo. Hoje a capoeira está nas escolas, universidades, então o universo da capoeira se expandiu. O que a gente precisa é isso, é fazer esse trabalho de divulgar todas as atividades relacionadas à capoeira, livros, CDs, aulas, apresentações, para que essas informações cheguem na população e a população entenda o que é a capoeira hoje, né? Que não é uma coisa marginal, que não é uma coisa, enfim, que hoje ela é uma ferramenta educacional que contribui para a formação de crianças e de adultos, né? Adultos que praticam capoeira são adultos melhores, são mais seguros, têm capacidade de resolução de conflitos muito melhor, porque a arte marcial traz isso, né? Essa formação ela se dá pelo aspecto filosófico da modalidade, é entender a importância da capoeira, que pessoas morreram para que a gente pudesse hoje estar fazendo o que a gente faz. E aí essa cultura vai sendo transmitida, esses valores morais e éticos são perpetuados. E essa cultura vai sendo transmitida não só no Brasil, né? Não só no Brasil. Hoje a capoeira está no mundo todo, ela é um patrimônio cultural brasileiro, mas ela também é um patrimônio cultural e material da humanidade. Então a Unesco reconhece a capoeira como um bem imaterial na qual deve ser cuidado, preservado e, sobretudo, né, divulgado. E hoje a capoeira está presente em mais de 160 países, em todos os continentes. Ela é a principal divulgadora da língua portuguesa, porque onde tem capoeira, os golpes são falados em português, as músicas são cantadas na língua portuguesa. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a capoeira é a principal ferramenta de divulgação do nosso idioma. E quem quiser praticar capoeira, qual a primeira recomendação que você dá? Olha, a primeira recomendação que eu dou é encontrar minha escola. Justo. Fica na ponta da praia, na Praça Almirante Gago Coutinho, número 28, sala 26, bem em frente ao novo centro de convenções. Nós atendemos toda a população, desde criança, adolescente, adulto, até terceira idade. Às vezes as pessoas não acreditam, mas a gente tem um público grande com terceira idade praticando capoeira. Então todos são bem-vindos. Tá certo. Vamos falar. E vai ter um lançamento do livro, né? Vai ter um lançamento, claro. Do livro, né? O lançamento do livro ele vai acontecer domingo agora, na Cadeia Velha de Santos, ali em frente à rodoviária. Vai ser das 15 às 17. Uma coisa importante que eu gostaria de estar falando sobre o livro é que eu estou realizando algumas devoluções, né? Eu tenho contrapartidas com a prefeitura. E essa semana já está acontecendo. Então, eu estou visitando as escolas municipais, fazendo roda de leitura com as crianças, sorteando alguns livros e deixando um livro permanente na biblioteca da escola. Hoje mesmo a gente passou a gente foi até Caruara, passamos pela UME Judoca, passamos pela UME Noel. Então, diversas escolas estão sendo contempladas com esse projeto. Tá certo, então. Agradeço muito a participação aqui do Khaled Barros, mestre de capoeira. Parabenizar pelo seu trabalho, aliás, pelo conjunto da obra, e espero que eu possa entrevistá-lo aqui para divulgar o lançamento de outros livros, outras publicações, não só sobre capoeira, mas sobre a atividade física de modo geral. Khaled, obrigado e até uma próxima. Obrigado. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa transmissão. Eu sugiro a você a compartilhar essa nossa entrevista, que ou você conhece alguém que já pratica capoeira, ou alguém que vai se interessar em praticar capoeira e ter os fundamentos aqui do mestre Khaled. Obrigado a todos e até a próxima.